Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler todo este capítulo. Após a leitura, por favor, não feche a sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. O tema deste culto hoje é generosidade, e nós gostaríamos de tratar deste assunto. Então, está escrito assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparado, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: você pode ser uma pessoa generosa. Li um livro recentemente que marcou minha vida nesta área. O autor, na introdução do livro, está ensinando como você e eu podemos aprender a generosidade. E ele ilustra de maneira muito simples. Ele diz assim: você quer ser uma pessoa generosa? Então faça o seguinte: passa numa loja, compra uma jarra de vidro, transparente. Se você é uma pessoa mais requintada, pode ser cristal, não tem problema, desde que seja transparente. E você vai botar essa jarra na sua sala, mas não ponha flores, ponha terra, apenas terra, para você passar por lá todo dia e olhar. E concluir duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó onde você vai, quanto você vai levar? Também nada. Então, você, a rigor, não é dono de nada.
Você é apenas mordomo do dono. Você está apenas administrando o que é do dono. E o dono requer dos mordomos fidelidade. E como o dono é generoso, a única maneira de você, sendo mordomo fiel do dono generoso, é sendo generoso com o que é do dono. O grande problema que nós temos com respeito à generosidade é que nós temos a síndrome de dono. Se eu sou dono, é para mim. Mas no momento que eu entendo que eu estou tomando conta do que é do dono, eu não vou ter dificuldade de ser generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. É desse assunto que Paulo está tratando. Bom, Paulo está nos ensinando que a evangelização e a ação social são duas áreas que caminham juntas. Paulo foi o grande missionário da igreja. Paulo percorreu as províncias do Império Romano pregando o Evangelho e ao mesmo tempo socorrendo os necessitados. Foi enviado aos gentios, mas a ordem foi essa: não se esqueça dos pobres. Então, Paulo está aqui nos instruindo sobre a generosidade. Ele já havia dito lá em 1 Coríntios 16:1 que as igrejas da Galácia, entendam vocês, Antioquia, Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, haviam estimulado a igreja de Corinto a ser generosa. Agora ele está dizendo que a igreja de Corinto, na Acaia, tinha estimulado as igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos, Bereia. Porém agora, depois de um ano passado, a igreja de Corinto deu uma esfriada nesta área e já não estava mais sendo generosa. Então Paulo vai dizer que, assim como Corinto estimou os crentes da Macedônia para serem muito generosos, ele vai mandar alguns irmãos lá em Corinto para que a igreja retome essa questão da generosidade. Porque seria uma vergonha para ele ir a Corinto, para não dizer que seria uma vergonha para os coríntios, chegando lá alguém, vendo a igreja num retrocesso espiritual na área da generosidade. Então, ele vai aqui nos mostrar a importância fundamental desta verdade bíblica chamada generosidade. Eu quero tratar de 5 pontos aqui hoje. Primeiro, quando você oferta generosamente, você estimula outras pessoas. Segundo, você abençoa você mesmo. Terceiro, você abençoa os outros. Quarto, você glorifica a Deus. Quinto, isso produz uma espécie de camaradagem espiritual entre os crentes. Bom, então deixa eu contextualizar para entrar no texto. Por que Paulo está fazendo isso aqui? Vocês se lembram que o profeta Ágabo profetizou que haveria uma fome no mundo no período do imperador Cláudio. Cláudio governou o mundo romano nos anos de 41 a 54. Atos 18:2 diz que, de fato, essa fome chegou no mundo no governo de Cláudio, o imperador Cláudio, e um efeito colateral dessa fome mundial que atingiu a cidade de Roma também, é que o imperador expulsou de Roma os judeus. E esses judeus voltaram para sua terra, sem casa, sem propriedades, sem renda. Numa época de recessão econômica do mundo. O que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma grande coleta, uma grande oferta entre todas as igrejas gentílicas para socorrer os pobres da Judéia, lá de Israel. E ele está fazendo isso com as igrejas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. Então, feito esse contexto, vamos entrar na exposição do texto lido. Primeiramente, quando você contribui, sua oferta estimula outras pessoas. Você já parou para pensar nisso?
que você sempre vai influenciar alguém? Você nunca é neutro? Ou você influencia para o bem ou para o mal? Então veja algumas coisas aqui. Primeiro, nosso engajamento na obra de Deus estimula outros. Olha os versos 1 e 2. A igreja toda comigo lendo, por favor. Vamos lá. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Quando uma igreja é generosa, ela impacta outras igrejas. O exemplo dela mexe com outras igrejas. Agora, quando um crente particularmente é generoso, ele influencia muita gente a seu redor. Já fazendo uma aplicação, será que as pessoas estão impactadas por observar a sua generosidade? As pessoas veem que você é uma pessoa generosa? Você tem dado provas de que você é uma pessoa generosa? Quantas pessoas você tem impactado e tem influenciado pelo fato de você ser generoso? Segundo, disposição e ação precisam caminhar juntos, porque agora vamos ver o versículo 3 e 4, o que aconteceu. Leia comigo. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo, vos encontrem despercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós com essa confiança. O que está acontecendo aqui? A igreja de Corinto teve aquele entusiasmo no começo. Vamos ajudar, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, nós queremos ajudar. Daqui a pouquinho o tempo foi passando, eles deram uma esfriada. A igreja da Macedônia foi fortemente influenciada, está mantendo esse fogo aceso ainda, da generosidade, mas a igreja de Corinto não. Sabe o que significa isso? No reino de Deus não basta intenção, é preciso ação. Eu tinha tanta vontade. Vontade não resolve, é preciso ação. Eu já fui muito generoso, mas e hoje? E hoje? Como é que está? Já ajudei muita gente. E agora? O que você está fazendo? Por exemplo, ilustrando de forma muito simples. Imagine você chegar no caixa do supermercado, fazer uma compra daquela para o mês inteiro. Na hora de pagar, você diz assim para o caixa do supermercado: olha, eu tinha muita intenção de pagar essa conta aqui hoje, eu até tinha muita vontade, mas na verdade eu peguei esse dinheiro que ia pagar aqui o caixa e fiz outra coisa. Você leva a compra para casa? Boa intenção não paga conta. Boa intenção não ajuda ninguém. Boa intenção não resolve o problema de ninguém. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Terceiro, a contribuição precisa ser metódica. Veja, por favor, versículo 5. A igreja comigo, verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Meus irmãos, nós temos que aprender a ser metódicos. O que significa isso? As coisas que você precisa fazer no reino de Deus têm que ser prioridade. Se você for daquele tipo de crente, deixa eu pagar minhas contas, deixa eu assumir meus compromissos, deixa eu resolver tudo primeiro, depois, se sobrar alguma coisa, eu entrego o dízimo. Depois, se sobrar alguma coisa, eu ajudo alguém. Essa postura vai levar você a não ser dizimista, a não ajudar ninguém, porque você não compreendeu a essência da fé cristã, que pensa no outro antes de pensar no eu. O amor cristão não é egocentralizado, é outro centralizado. Se você ler no capítulo 8,
só uma página antes, vale a pena você ler comigo, capítulo 8, verso de número 2. Leia comigo em voz alta. 8:2. Porque, no meio de muita prova, de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Leia o 3 e o 4 ainda. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O que é graça? Graça é um dom imerecido. Nós temos a tendência de pensar, quando eu ajudo alguém, eu estou sendo muito gracioso, eu estou sendo uma pessoa espetacular, estou sendo uma pessoa maravilhosa, Deus deve estar muito feliz comigo porque eu sou generoso. Não, o contrário, é o contrário. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou dar um dom para você que você não merece, eu vou dar a você a graça de você ajudar alguém. Isso não é um favor que você está fazendo para Deus, não, é um favor que Deus está fazendo para você, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, aprenda a ser generoso, e Deus vai multiplicar a sua sementeira. Muito bem, quarto lugar, a contribuição precisa ser generosa. O versículo 5, no capítulo 9, termina assim: como expressão de generosidade e não de avareza. Você conhece aquela pessoa que vai dar oferta, ele dá uma passada dedo assim nas notas da carteira? Ele pega a mais amarrotada, a menor nota da carteira para ofertar. Vão trazer 1 quilo de mantimento para a entrada. O cara traz sal. É capaz de trazer um sal de qualidade ruim ainda. Farinha. Meus amados, é generosidade, não é avareza não. O que foi lido aqui hoje? A alma generosa prosperará. Mas quem retém mais do que é justo é pura perda. Vai vazar entre os dedos. Vai vazar entre os dedos. Pois bem, me permita dizer a vocês que a palavra avareza, a palavra grega pleonexia, é exatamente o contrário, o oposto de generosidade. Isso me leva a entender aquela parábola chamada do samaritano, que há 3 filosofias de vida, só há 3 filosofias de vida. A primeira filosofia de vida é a filosofia do assaltante, o cara que roubou o cara no meio do caminho, tomou o que era dele, feriu a vida dele, deixou ele sangrando perto da estrada. Essa é a filosofia da avareza. O que é meu, e o que é seu deve ser meu também. Depois tem uma segunda filosofia de vida, é a do sacerdote e do levita. Eles olharam o camarada cair na beira do caminho, sangrando, passaram, vazaram. Não ficaram por perto, não ajudaram, não fizeram nada. É a filosofia da indiferença. O que é meu, o que é seu, cada um por si e Deus por todos. Cada um se vira, cada um paga suas contas. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você está apertado? Se vira. Esse é o sacerdote, esse é o levita. E existe a terceira filosofia de vida, que é a generosidade. É a do samaritano, que pensa as feridas, que bota o camarada no manual, que leva para a hospedaria, que paga a conta e diz: olha, se gastar mais eu volto e pago. Qual a filosofia dele? O que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Isso é o quê? Generosidade. Vamos ao segundo ponto da mensagem. Quando você contribui, sua oferta abençoa você mesmo. A você mesmo. Então, eu queria pensar aqui algumas coisas. Primeiro, o princípio da proporção. Leia em voz alta o verso 6 comigo. Vamos juntos? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará.
Isso é um princípio da agricultura, né, Zé Reis? Você só colhe muito se você semeia muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. Só que Paulo está usando essa figura da agricultura para a área da contribuição, da generosidade. E ele está nos informando aí que dinheiro é uma semente. E eu sei que esse versículo aqui tem sido mal usado aí pelos espertalhões da fé para explorar as pessoas, para arrancar dinheiro do bolso das pessoas, mas não é porque alguns estão exagerando do lado de lá que nós não devemos ensinar biblicamente o que o assunto trata: generosidade. Então preste atenção nisso. Qual é a semente que multiplica? É a que comemos ou é a que semeamos? É a que semeamos. Isso é um princípio espiritual. Gente, eu poderia citar aqui dezenas de exemplos de pessoas que prosperaram, não só financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas, porque foram generosos. Porque o princípio é de proporção. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Porque é Deus quem dá vida para a semente. É Deus quem faz isso multiplicar. A quem dá liberalmente, diz a Bíblia, ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas ao que retém mais do que é justo é pura perda. Jesus disse: dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A Bíblia diz que o generoso é abençoado. O que dá pão ao pobre nunca terá falta, diz a Escritura. E quando você dá ao pobre, você empresta a Deus, que não fica devendo nada para ninguém. Então, se você nunca teve a experiência de ser generoso, de repartir aquilo que Deus confiou em sua mão para ajudar alguém, para socorrer alguém, para abençoar alguém, para sustentar alguém, para levantar alguém, para socorrer alguém, começa a fazer isso. Começa a fazer isso. Sabe o que está escrito lá em Efésios 6,8? E o assunto não é nem o tema aqui hoje, mas ele está dentro do assunto até de batalha espiritual. Vai começar a batalha espiritual. Ele diz o seguinte: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez. De quem? Do Senhor. Então você fez uma coisa boa para alguém, não é o alguém que vai pagar, não é alguém que vai recompensar, é Deus quem vai recompensar. É Deus que vai recompensar. Então agora vem o segundo ponto, que é o princípio da motivação, não é da proporção mais, é da motivação. Versículo 7, leia comigo, por favor, 9:7, toda a igreja. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, nota de rodapé, Paulo não está falando de dízimo aqui, tá? Dízimo é cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não. Dízimo, qualquer língua que você for, é 10%. Não é 9,5%, não é 8%, não é 7%. Há poucos dias eu passei numa igreja, nós estamos dando desconto no dízimo. Internacional o negócio. Não, dízimo não tem esse negócio de desconto não, porque você não está entregando para a igreja, você está entregando para Deus. Então Deus conhece conta, Deus sabe matemática. Deus estudou na escola de economia. Sabe quanto você ganha, sabe o seu contra-cheque. Agora, quando o problema aqui, o assunto é que Paulo está levantando uma oferta especial para os pobres da Judéia. E aí ele está dizendo o seguinte, cada um, ou seja, não tem ninguém rico demais, não tem ninguém pobre demais, todo mundo pode participar. É por isso que Jesus enalteceu aquela viúva que deu duas moedinhas, não dava para comprar um pão de sal, mas ele enalteceu. Deus não está preocupado com valor, Deus está preocupado com fidelidade, com generosidade. Então cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É para você propor no coração. Ah, pastor, eu propus, não dá nada. Está resolvido o assunto. Propus no coração, não dá nada, pronto. Isso é o avarento. Agora notem, não com tristeza, meus irmãos, preste atenção nisso. Eu sei que o Eurivaldo de vez em quando brincando aqui diz, se você estiver triste, entrega o dízimo mesmo, porque não tem que pagar a conta amanhã.
Então dá com tristeza, dá com alegria, mas dá. Mas o contexto aqui é outro. O contexto aqui é de uma oferta. Deus não quer que você vá ofertar nada com o coração triste. Eu não estou querendo, mas, puxa vida, eles estão pressionando, eles estão batendo demais nessa tecla. Não é possível, não vai parar de bater nessa tecla, não. Eu vou dar porque para desencargo de consciência. Não, não é isso, não. Você vai fazer isso espontaneamente, você vai fazer isso com alegria. Aliás, a palavra alegria aqui é uma das palavras mais interessantes da língua grega, que é exatamente de onde vem a nossa expressão de plena felicidade. É o camarada que iria para o gasofilácio pulando de alegria. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Não é obrigação imposta. Não é com tristeza. É com alegria. Por quê? Porque Deus ama o que é dado? Não. Deus ama quem dá. Gente, Deus não precisa de dinheiro não, hein? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro. Quando Deus está trabalhando com você e comigo nessa área de generosidade, não é que Deus tem necessidade, Deus não tem nenhuma necessidade. Ele é a fonte para sustentar e abastecer todas as necessidades. Mas o que alegra o coração de Deus é quando vê um filho dele generoso, porque um filho generoso está imitando o próprio pai que é generoso. Então Deus ama quem dá com alegria. Terceiro lugar, o princípio da distribuição. Distribuição. Proporção, motivação, distribuição. Olha comigo e leia comigo o verso 8 e 9. Toda a igreja comigo, 8 e 9. Vamos juntos. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Eu acho isso aqui extraordinário, porque este é um princípio da reforma que eles estabeleceram. O mistério do pobre e o ministério do rico. Você sabia que a Bíblia diz que Deus faz o pobre e Deus faz o rico? Não fique com o narizinho muito empinado porque você ficou rico, não. Foi Deus quem fez você ficar rico. Tem gente que trabalha mais que você, tem gente mais inteligente que você, que não ficou rico. E pronto, e acabou. Agora, mistério do pobre, ministério do rico. Por que você tem mais? Para reter com usura? Ou para distribuir com generosidade? De tal maneira que o que não tem falta porque recebeu de alguém. O que tem muito, não reteve tudo e distribuiu com generosidade para que todos possam ter. Esse é o princípio do reino de Deus. Deus dá mais para você para que você não retenha com usura, para que você distribua com generosidade. Então lá nas suas contas, na sua listinha de compromisso, bota lá, gente, bota lá, ajudar alguém. Mais que uma pessoa. E começa com os domésticos da sua família. Quem na sua família está precisando de ajuda? Quem? Você tem um parente seu que você precisa mandar uma oferta todo mês para ele? Por que não manda? Notinha de rodapé aqui, viu? Notinha de rodapé. Eu conheço pai e mãe que tem muita grana. O filho e a filha estão passando uma magrela. Os pais não ajudam. Não ajudam. Aí depois que morre, deixa tudo para os filhos. Pronto, aí é lei. Não resolveu nada. Você tem que ajudar quando a pessoa está precisando. É na hora que a pessoa está precisando. Depois da família são os domésticos da fé. Veja se alguém na igreja não está precisando de um socorro. Depois você deve fazer o bem a todos os homens,
sem fronteiras raciais, culturais, etc, etc, etc. Finalmente, você deve ajudar até o seu inimigo. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Sabe como você vence o mal? É com golpes de bondade, de generosidade. Quarto lugar, o princípio da provisão, versículo 10 e 11. Leia comigo em voz alta, por favor, 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Vamos entender isso aqui, irmãos amados. É Deus aquele que dá semente ao que semeia. Quem dá semente ao que semeia? Deus. Para quem Deus dá semente? Para quem semeia. Sabe o que está dizendo? Quanto mais você dá, mais Deus vai botar na sua mão para você ser mais generoso ainda. Agora o cara que é usura, mão de vaca, suvina, pão duro, só pensa nele, só faz para ele, só constrói para ele, não abre a mão, não ajuda, não socorre, Deus não vai dar semente. Mas notem, Deus não apenas dá semente, Deus dá pão para alimento também. É Deus quem vai suprir, é Deus quem vai aumentar a vossa sementeira, é Deus quem vai multiplicar os frutos da vossa justiça, é Deus quem vai enriquecer você em tudo, para toda generosidade. Olha que coisa fantástica. Na medida em que você semeia na vida do seu próximo, Deus vai semear na sua vida. Isso é um princípio divino. Vamos ao terceiro princípio, terceira lição do texto. Quando você contribui, sua oferta abençoa a outras pessoas. Versículo 12. Toda a igreja comigo, por favor. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda muitas graças a Deus. Então vamos pegar só a parte A do versículo. Quando você é generoso, você supre a necessidade dos santos. E eu queria só que você pensasse comigo na expressão, porque o serviço, sabe qual é a palavra grega que aparece aí para serviço? Sabe qual é a palavra que aparece aqui no grego? É a palavra liturgia. Nós não falamos da liturgia do culto? Nós chamamos esse serviço sagrado de liturgia? Pois é. Quando você ajuda o seu próximo, quando você é generoso com o seu próximo, quando você estende a mão para o necessitado, para Deus isso é um culto. Aliás, o culto que agrada a Deus é esse. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, você ser generoso. Não adianta falar glória a Deus, aleluia, levantar a mão, se o seu coração não se abre, se suas mãos não se abrem, se o seu bolso não se abre, se você não é generoso. Mas notem na parte B do versículo que isso promove gratidão a Deus no coração das pessoas assistidas. Está escrito que isso também redunda em muitas graças a Deus. Ô irmãos, quantas vezes você já levou uma oferta para alguém e a pessoa começou a chorar? Falei, meu Deus, eu estava orando, tão necessitada dessa ajuda, e ela chegou na hora própria. Você vai levar uma cesta básica na casa de alguém e a pessoa começa a chorar, dizer, eu estava orando por isso, a minha despensa está vazia. Não é isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a generosidade move a terra e os céus, toca o coração dos homens e o coração de Deus. Generosidade. Quarta lição. Quando você contribui, sua oferta glorifica a Deus. Versículo 13. Toda a igreja comigo, por favor. Vamos juntos. Visto como, na prova desta ministração,
glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa impressionante, as pessoas ao receberem uma ajuda oportuna, necessária, vinda de mãos generosas, ele começa a glorificar a Deus. Isso impacta a vida delas. Isso vale mais que discurso. Em outras palavras, quando a teologia se transforma em ação, Deus é glorificado. Não basta apenas sã doutrina, boa teologia. É necessário que a teologia se transforme em ação concreta para socorrer os necessitados. Quando o amor deixa apenas de ser palavras para ser atos de bondade, isso traz glória ao nome de Deus. Aliás, o fim principal do homem qual é mesmo? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Finalmente, último lugar, e eu fecho aqui. Quando você contribui, sua oferta produz camaradagem espiritual entre os irmãos. Versículo 14, toda a igreja comigo. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Quando você ajuda alguém, você encontra nesse alguém o quê? Um intercessor. Um intercessor. E ele vai orar por você. Ele vai orar por você com gratidão, vai orar por você com alegria. Vai criar um vínculo espiritual. Você vai ser canal da bênção de Deus. Rogada a Deus por essa pessoa que foi socorrida. Isso vai gerar uma estreita conexão espiritual entre quem ajuda e quem é ajudado. Notem comigo que Paulo fez isso com um propósito. Nós estamos falando que quem está recebendo essa ajuda é a igreja judaica. Quem está ajudando é a igreja gentílica. Paulo quer muito mais do que apenas socorrer financeiramente os pobres, ele quer também costurar comunhão, congraçamento, amizade, afeto, oração, intercessão uns pelos outros. Mas essas pessoas vão reconhecer a graça de Deus na sua vida, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Perguntinha aqui de aplicação. As pessoas olham para você e ficam animadas em ver a graça de Deus na sua vida? Meu Deus, que pessoa abençoadora. Elas veem isso em você? Bom, fechando, concluindo, não podia ser de outra forma, nós concluímos com o versículo 15. Leia o 15 em voz alta comigo. Graças a Deus, pelo seu dom inefável. Ele está encorajando igrejas com exemplo de outras igrejas, mas agora diz, olha, para um pouquinho, para tudo. Porque eu vou dar o exemplo maior de generosidade. E ninguém consegue transcender em generosidade, que é Deus. É a graça inefável. E qual é o dom inefável de Deus para você? Jesus Cristo, seu único filho. Ele deu o seu único filho para morrer por você. E ele usa uma palavra, pastor Samuel, que não tem em nenhum outro lugar da Bíblia. Essa palavra inefável. Inefável significa indizível, não dá para expressar em palavras. É tão belo, é tão grande, é tão majestoso, é tão sublime, é tão glorioso, que eu não encontro palavra no vocabulário para descrever
esse gesto de Deus, esta ação da generosidade de Deus, de mandar o seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então, se você quer aprender sobre generosidade, olha para Deus. Ele é o maior exemplo, o clássico exemplo, o insuperável exemplo de generosidade. Bendito seja Deus. Todas as contribuições cristãs devem ser efetuadas à luz deste dom inefável de Deus. Bom, concluo com as palavras do James Hunter, o monge e o executivo. Ele diz: você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. O que eu vou fazer com essa mensagem? Eu queria recomendar a você, nesta noite, fazer uma lista de pessoas da sua família, da sua igreja, ou de uma igreja irmã, ou de uma pessoa que alguém lhe informou que está precisando de ajuda, de socorro. E você vai pedir a Deus graça para estender a sua mão. Mas não é fazer isso uma vez na vida, outra na morte, não. É você ser uma pessoa metódica. E dentro do seu orçamento vai ter uma conta chamada generosidade. Prepare-se para ser surpreendido por Deus. Prepare-se, porque você nunca pode superar Deus em generosidade. E quem promete multiplicar a sua sementeira é Deus, para você ter mais semente, para continuar semeando ainda mais. Que Deus nos ajude. Amém.